que as redes sociais, como por exemplo o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, elas servem para que naquele grande dia em que haveremos de prestar contas, ninguém dê desculpa ao Senhor de que não tinha tempo para orar e ler a Bíblia. Porque o tempo que a gente perde com as mídias sociais, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, jogos eletrônicos, agora tem a Netflix e outros streams, né, de vídeos, nós não teremos condições de nos desculparmos diante de Deus. Vem cá, meu filho, como é que você não tinha tempo? E aquelas 10 horas que você passou acessando o Facebook? E aquelas 3 horas que você passou jogando Free Fire? É sério? A gente dá risada, mas o negócio é sério. É verdade. E aquela série que você perdeu a sua tarde toda assistindo, coisa que não te edificou em nada? Como é que você não tinha tempo para orar? Como é que você não tinha tempo de se fortalecer e buscar a minha palavra? Como? Me diga aí. Então, assim, muitas vezes nós, né, também me coloco nisso, por isso que eu estou falando nós, estamos brincando. E precisamos aprender a levar as coisas espirituais a sério, porque esse mundo que nós experimentamos aqui, esse aqui é passageiro. A verdadeira realidade, ela é espiritual. Nós precisamos entender que nós somos seres físicos, somos, né, que a gente toca nas coisas, mas principalmente somos seres espirituais. Deus também nos deu um espírito e precisamos alimentar, fortalecer o nosso espírito, né, através da comunhão com o Senhor, através da oração e através da meditação na sua palavra. Então, essa primeira série de estudos, nós estamos abordando justamente esses aspectos técnicos da palavra de Deus. Então, vamos dar então continuidade. Alguém quer falar alguma coisa? Quer dar alguma contribuição? É aula mesmo, não é pregação não. Eu sempre faço questão de falar isso. Na aula a gente pode interagir. Na pregação, aí você escuta, né? Porque é pregação. Mas aqui não é pregação. Aqui é uma sala de aula. Esse quadro está ali. Vou até pegar o marcador e começar a usar ele. De virar as cadeiras e a gente começar a usar. Esse quadro. Aqui é uma sala de aula. Né? Alguém quer contribuir com alguma coisa com relação ao que foi dito até aqui? Não? Então a gente vai seguir. Vamos lá. Então, queridos, como nós estávamos vendo, né, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela é uma coleção de livros, tá bom? Nós vimos na aula passada que a Bíblia não é um único livro, mas ela é uma coleção. A palavra Bíblia significa coleção de livros. Então, quantos livros a nossa Bíblia tem? Quem lembra? Quanto? Isso, muito bem, vocês estão afiados, viu? Parabéns. Né? A nossa Bíblia tem 66 livros, muito bem. Né? E então, esses 66 livros, eles compõem, né, a nossa Bíblia Sagrada. Nós vimos que esses 66 livros, eles foram escritos durante um período de mais ou menos de 1500 a 1600 anos, que começou lá com Moisés, lá no deserto, terminou com o apóstolo João, depois de ter sido liberto da ilha de Patmos, onde ele escreveu a revelação do Apocalipse. João foi o último escritor, Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia. Então, de Moisés até João, Deus levantou vários homens de Deus para irem escrevendo. Podemos dizer, Josué foi alguém que escreveu, o profeta Samuel, o profeta Agade, o profeta Natã, né? Jeremias, Esdras, Neemias, Davi, Salomão, quem mais? Ageu, Zacarias.
Então Deus foi usando vários homens, tanto no antigo concerto, na antiga aliança, que a gente chama de Antigo Testamento, como também na nova aliança, que a gente chama de Novo Testamento. Então, na nova aliança, Deus também continuou usando homens para poder registrar a sua palavra. E aí nós temos quem? Mateus, Lucas, Marcos, João, o apóstolo Paulo, que escreveu tanto, né? Quem mais escreveu? Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, escreveu também. Judas, irmão de Jesus, filho de Maria também, escreveu. Pedro. Então assim, foram mais ou menos 40 escritores. Mais ou menos 40 escritores, né? Esses escritores viveram em épocas diferentes. Muitos deles não se conheciam, não se encontraram, porque um viveu em um determinado período, o outro viveu 200, 300, 400 anos após. Então a Bíblia ela tem toda essa diversidade, né? Porque às vezes a gente pode imaginar que foi tudo escrito de uma única vez, mas na verdade não foi bem assim. A palavra de Deus ela foi sendo formada, né? A sua parte escrita foi sendo formada e foi sendo compilada, né? Ajuntada. Quando estava na época de Jesus, o Antigo Testamento já estava pronto, né? A gente chama de cânon. O cânon, que é a coleção de livros sagrados, o cânon do Antigo Testamento, a coleção de livros sagrados do Antigo Testamento já estava pronta. A Bíblia que Jesus lia era a mesma Bíblia da gente, não tinha um livro diferente, não tinha uma coisa diferente, era a mesma Bíblia, era a Bíblia que o nosso Senhor lia, né? E o cânon, que é a coleção de livros sagrados, o cânon do Novo Testamento, foi se formar bem posteriormente, né? Foi se formar depois, um século depois de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos ter essa visão e esse entendimento sobre a palavra. Então vamos lá. Então na Bíblia Sagrada existem duas divisões principais. Quais são essas divisões? Isso, Velho Testamento e o Novo Testamento, correto, né? O Antigo, alguns escritores preferem falar Antigo Testamento, né? Ou Antiga Aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou a Nova Aliança. Então vamos lá. Então o que acontece? O Antigo Testamento, vamos falar agora do Antigo, tá bom? Vamos falar do Antigo. Então nós já vimos que a Bíblia tem quantos livros? 66. Vimos que ela está dividida em duas partes principais, que é a Antiga Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, no Novo Testamento, né? São palavras, né, intercambiáveis, podem ser utilizadas, não tem problema. Então já vimos isso. Agora vamos focar no Antigo Testamento. Quantos livros tem a Antiga Aliança, o Antigo Testamento? 39. Quanto? 39. 39. Pô, muito bem, vocês estão afiados demais. Eu tenho que pegar mais pesado com vocês. Tem que pegar mais pesado. Essas perguntas já estão. Vai chamar, se não estou te ouvindo. Pode falar. Eu queria tirar uma dúvida. Sim, pode falar. Quando Moisés começou a escrever a palavra, Sim. foi antes de Cristo? Bem antes. Foi mais ou menos ali 1400, 1500 anos antes de Cristo. Depois que... Mais de 1000 anos depois é que Jesus veio, né? Mais ou menos uns 1400 anos depois foi que Jesus veio. Então foi bem antes, viu? De Moisés. De Moisés para Jesus tem um tempo bem longo, né? De Moisés para Jesus tem Josué, tem Samuel, tem Saul, tem Davi, tem Salomão, tem os outros reis.
tem o cativeiro babilônico, tem muita coisa aí de Moisés até a chegada do Mashiach, até a chegada do Messias. Né? Então vamos lá. Mas boa pergunta. Boa pergunta. É bom porque ajuda, né? A clarear. Gostei. Parabéns. Então vamos lá. São o quê? 39 livros no Antigo Testamento. Agora vamos ver. Esses 39 livros, nós sabemos que a língua do povo de Israel, eles não falam português. Quem fala português é o povo de Portugal, o povo do Brasil e algumas poucas nações aí, Angola, Macau, né, que falam a língua portuguesa. Até na China se fala, né, lá em Macau, né, que foi colonizado também pelos portugueses. Mas em Israel se falava uma outra língua. Quem sabe qual a língua que se falava lá, ou que se fala até hoje? É o hebraico, isso, é o hebraico. Então o Antigo Testamento, os livros que compõem a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, eles foram escritos em hebraico. A sua grande maioria, em grande parte, os livros foram escritos em hebraico, sendo que existem algumas porções em outro idioma que é derivado do hebraico, que é em aramaico, que é a linguagem mais popular. Essas pequenas porções que foram escritas em aramaico estão em quatro livros. Nós temos porções em aramaico no livro de Esdras, né? Em Esdras nós temos porções em aramaico, que vai do capítulo 4, versículo 8, até o capítulo 6, verso 18. E temos também ainda dentro de Esdras, capítulo 7, verso 12, até o verso 26. Porções em aramaico dentro de Esdras. Vai dar ao total, ao todo, vai perguntar. Esdras 4, 8. 4, 8 até 6, 18. 7, 12 até verso 26, até 7, 26. Conseguiu anotar? Essa é a primeira porção, vai dar um total de 67 versos. 67 versos em aramaico no livro de Esdras. Outro lugar também, no profeta Daniel, no livro de Daniel, existem partes que foram escritas em hebraico e existem partes que foram escritas em aramaico. Então, em Daniel, no capítulo 2, verso 4, Daniel 2,4, parte B do versículo, até Daniel 7, 28. Então, Daniel, capítulo 2, verso 4, parte B, até Daniel, capítulo 7, verso 28. E existe uma explicação para isso, nós não vamos entrar, principalmente aqui no livro de Daniel, por que essa parte foi escrita em aramaico, mas a gente não vai entrar nisso agora. Aí vai dar um total de 200 versos, 200 versículos escritos em aramaico só no livro do profeta Daniel. Também no profeta Jeremias, também, né? Jeremias é um profeta muito conhecido, né, de todos nós. Quem aqui nunca ouviu falar de Jeremias? Né? Todos nós já lemos alguma coisa, já falamos, já ouvimos pregações desse profeta, né? Conhecido como profeta chorão. Né? Ele chorava por quê? Porque ele era sensível? Porque ele era delicado? Não, porque ele viu a destruição de Jerusalém, porque ele viu a impenitência daquela cidade rebelde. Né? Então ele chorava, né? Nas suas lamentações ele gritava: ai, minhas entranhas, meu interior está doendo, porque ele viu toda a destruição que foi causada à filha de Jerusalém.
Por quê? Por causa da dureza do coração do povo, ele não querer se arrepender e não se submeter à palavra do Senhor. Então, em Jeremias, nós temos um verso apenas, que é o capítulo 10, versículo 11. Apenas um versículo em aramaico. Eu achei interessante esse versículo que diz assim, Jeremias 10, 11: assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Esse versículo está em aramaico. Irmãos, até aqui alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta, alguma colocação, trazer alguma contribuição? Não? Não? Pode seguir? Minha aí, professor também, se quer falar, pode falar. Então vamos lá. E outra passagem, a quarta passagem, está no livro dos começos, que é o livro do Gênesis. Muito bem, né? É o livro do começo, é o livro do princípio, que é o Gênesis. Shalom. Em Gênesis, que em hebraico se chama Bereshit, né, o nome do livro, né? O nome original, qual é o nome original do livro de Gênesis? Gênesis é uma transliteração que veio da, se não me falha a memória, da Vulgata Latina, né? da tradução da Vulgata. Mas quando Moisés escreveu esse livro, o nome que ele deu foi Bereshit, que significa no começo. O nome original de Gênesis significa no começo, né? Bereshit, no começo. Essa palavra ela aparece logo na primeira palavra do livro. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra, a expressão no princípio é Bereshit, né? É o nome do livro, né? Em Gênesis 31, 47, em Gênesis 31, 47, nós temos um versículo aqui em aramaico. Chamou-lhe Labão Jegar Saaduta, Jacó, porém, lhe chamou Galeede, né? Ou Gileade, né? Esse versículo, ele está em aramaico. Então, irmãos, por que é que nós passamos por isso? Porque a gente precisa conhecer um pouco. A gente não vai conhecer tudo, né? Tudo é muita coisa, né? Mas a gente precisa conhecer um pouco da estrutura desse livro que nós carregamos. Precisamos conhecer a Bíblia, né? Precisamos entender, precisamos conhecer a estrutura deste livro. Então é importante nós termos algumas informações. São informações mais técnicas, são, mas também tem lá a sua importância, porque mostra que você é uma pessoa dedicada ao estudo deste livro. Você não é simplesmente uma pessoa que está alienada, que está lendo, mas que não tem fundamento. Mostra que você busca o fundamento, você busca fundamentar a sua fé, você busca se fundamentar. Então vamos lá, vamos continuar. O Antigo Testamento, a Antiga Aliança, a Antiga Aliança, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Não tem algumas porções em Esther também não, em aramaico? Não, em Esther realmente eu não peguei, mas se não me falha a memória, tem também. Mas o autor aqui realmente ele não citou. Não chegou a citar. Mas a gente dá uma olhadinha nisso. Vamos lá, deixa eu só pegar daqui. Cadê? Oi, pode perguntar. Então vamos lá, irmãos. Vamos lá. Então o que é que acontece? O Antigo Testamento nós já vimos
que ele é composto de 39 livros. Tá bom? Esses livros, eles estão agrupados aí na sua Bíblia Sagrada. Eles têm uma lógica. Esse agrupamento não foi assim, bora pegar esse livro aqui e jogar, tal, esse aqui vai ficar nesse lugar, aquele vai ficar naquele. Não. Tem um motivo para eles estarem organizados da forma como estão em nossa Bíblia. O que é que os livros, 5 primeiros livros, são os livros que Moisés escreveu? Por que é que depois vem outra seção? Nós vamos ver isso. Tem uma lógica por trás disso. Então até os livros do Antigo Testamento, eles têm uma lógica na sua organização. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, é que os livros do Antigo Testamento, eles não estão organizados, isso é bom saber, na ordem cronológica. Alguém sabe informar o que é a ordem cronológica? Na ordem? Isso, eles não estão obedecendo a ordem cronológica, a ordem de tempo, ou seja, quem foi escrito primeiro vem para cá, quem foi escrito depois não está seguindo essa ordem cronológica. Ele está seguindo uma outra ordem, que é a ordem de gêneros literários, do estilo da escrita. A gente vai ver isso. Por exemplo, os 39 livros do Antigo Testamento, eles estão organizados por gêneros literários. E quais são as divisões do Antigo Testamento? São 4. São 4 divisões dentro do Antigo Testamento. Eu digo assim, em termos de organização. São 4 divisões. A primeira divisão é conhecido como a Torá, que é a lei. Ok? Torá, né? Transliterando é T-O-R-A-H, Torá. Ok? A lei. Nessa primeira divisão estão incluídos os 5 livros que Moisés escreveu. 5 livros que Moisés escreveu. Quais são os 5 livros que Moisés escreveu? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso, ó. Esses 5 primeiros livros, eles compõem a primeira organização. Tá bom? Aí ela procede da Septuaginta, que é a versão grega das Sagradas Escrituras, e aí veio para a nossa tradução, mas foram certamente os sábios que traduziram do hebraico para o grego, isso no período interbíblico, né? Eles organizaram desta forma, por gêneros literários, e não por ordem cronológica. Irmãos, até aqui está dando para entender? Se tiver dúvida, não entendi muito bem não. Tá? Tá tranquilo? A gente pode prosseguir? Podemos? Moisés escreveu outros livros também, foi Salmos, um livro de Salmos. Ele escreveu pelo menos um salmo, né? Salmo 90. E de Jó. E Jó também. Jó a gente vai ver nos poéticos. Mas muito bem. Né? Então, irmãos, vamos lá. Então, esses 5 primeiros livros, escritos por Moisés, fazem parte dessa primeira seção. Qual é o nome dessa primeira seção? Torá. Quando o judeu fala, eu acho que eu nem trouxe, não trouxe não, eu tenho ali a Torá comentada. Quando o judeu fala sobre a Torá, ele não está se referindo a todo o Antigo Testamento. Ele está se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia. Está dando para entender, irmãos? Amém. Aos 5 primeiros livros da Bíblia, porque são os livros da lei. Torá significa lei. Então, os 5 primeiros livros da lei, que é a Torá. Então, essa é a primeira divisão.
Primeira seção. Lembra que são quatro partes. Qual é a segunda seção da nossa Bíblia? Logo depois de Moisés, logo depois de Deuteronômio, que foi escrito por Moisés, começa a segunda seção, que são os livros muito bem, né? Históricos, que são os livros históricos. E essa seção dos livros históricos, ela começa em Josué. Josué não é um livro de história? Não está contando ali a história? Né? Então, começa com Josué e vai até o livro de... Vou dar uma dica. De uma rainha. Esther. Isso. Então, essa seção da sua Bíblia, que vai, está aqui Josué. Vamos lá, vamos ver aqui na prática, né? Aqui, vamos aqui. Pega aí a sua Bíblia, veja a primeira página de Gênesis. Capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Livro de Bereshit. Marca aí essa página. Agora você vai para Deuteronômio. Capítulo 34, verso 12. Ó, faz assim como eu estou fazendo, ó. Assim, separa, ó. Faz assim, Wesley, ó. Vou pegar aqui. Então, ó. Essa sessão é a primeira sessão que vai de Gênesis 1:1 até Deuteronômio 34:12. Aqui é chamado de a lei. Ok? Gênesis 1:1 até Deuteronômio 34:12. É a Torá. Pronto, aqui é a primeira sessão. A segunda sessão vai de Josué. Até isso. Vai de Josué, capítulo 1, versículo 1, até Esther, capítulo 10, verso 3. Ó, a segunda sessão já é um pouquinho maior. Josué 1:1 até Esther, capítulo 10, verso 3. Essa segunda sessão são os livros históricos. Amém? Alguma dúvida? Não? Dúvida? Pronto. Vamos agora para a terceira sessão. A terceira sessão, né, são chamados de livros poéticos. É a poesia, né? Livros poéticos. Esses livros poéticos começam em Jó, capítulo 1, e vai até Cântico ou Cantares de Salomão. Capítulo 8, versículo 14. Então os livros poéticos Os livros poéticos vão de Jó, capítulo 1, versículo 1, até Cântico ou Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 14. Essa sequência de livros, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, formam a seção poética. São os livros poéticos. É a terceira seção. Qual a sigla de Cantares? Oi? A sigla de Cantares. Você vai botar CT.
Eclesiastes. Irmãos, até aqui está dando para acompanhar, está dando para entender? Tudo certo? Tudo certo? Pronto. Então vamos lá. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Forma essa seção. Maravilha. Depois vem a quarta e última seção da nossa Bíblia, que são os profetas. Os profetas, né? E aí começa com Isaías capítulo 1, versículo 1 e vai até Malaquias capítulo 4, verso 6. Ok? A quarta e última seção do Antigo Testamento. São os livros proféticos, né? A seção dos profetas, que começa em Isaías e vai terminar em Malaquias. Os livros proféticos, ou essa seção de profetas, ela tem uma subdivisão. Tem uma subdivisão. Os livros proféticos têm uma subdivisão. Então, qual é a subdivisão dos livros proféticos? Os 5 primeiros livros fazem parte dos profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São chamados de profetas maiores. Irmãos, até aqui está conseguindo acompanhar? Vamos lá. A seção de livros proféticos, os profetas, tem uma subdivisão. Né? Tem uma subdivisão que é dividida em profetas maiores e profetas menores. Quem são os profetas maiores? Quais são os livros que fazem parte dessa primeira subdivisão? Isaías, depois Jeremias, depois Lamentações de Jeremias, depois Ezequiel e depois Daniel. Profetas maiores são quantos? 5. Muito bem, são 5. Depois vem os profetas menores. E aí são 12 livros, né? Qual é o significado de profeta maior e profeta menor? Muito bem, boa pergunta, eu já ia tocar nisso aí. Vamos lá. Por que nós organizamos, por que foi organizado e chamado de profeta maior e profeta menor? O que é que vocês acham? O que é que vocês pensam? Por que profeta maior e por que profeta menor? Tem a ver com ordem cronológica, não, né? Não tem a ver com ordem cronológica. Quantidade de livros escritos? Como assim quantidade? Porque os maiores têm 5 livros, os menores têm 12. O tamanho de cada livro, não, né? Quantidade de capítulos. É, tamanho de cada livro. É por conta do tamanho da escrita, né, e a extensão do ministério desses profetas. Então, os 5 primeiros foram os que mais escreveram, então por isso que são chamados, não é porque fossem mais importantes do que os outros, não é por conta da importância, não é por conta disso, é porque escreveram mais, então são os profetas maiores. Porque só Isaías tem 66 capítulos, né? Então assim, é um livro muito grande. Tirando o livro de Salmos, é o segundo maior livro, né? Isaías. Então assim, esses 5 primeiros livros são profetas maiores porque escreveram mais. De maneira, né, bem simples, porque escreveram mais. E os outros 12 são menores porque escreveram menos. Não é porque fossem menos importantes, não é isso. Mas é porque realmente escreveram menos. Então, a segunda subdivisão dos profetas vem agora com os profetas menores, que são aqueles livros que muita gente não gosta de gravar, né? Que muita gente não gosta de memorizar. E quando pede para abrir a Bíblia, abra a Bíblia do profeta Abacuque, a pessoa está lá procurando perto de Apocalipse, porque não sabe nem que Abacuque existe. Mas nós, pode falar, irmã. Não, porque é um pouquinho assim. Ele está
É isso aí, é por aí. Mas nós, que somos estudantes da palavra, alunos de Jesus, a gente precisa saber isso. Porque Jesus sabia, irmãos. Então a gente, né, tem que seguir o exemplo do nosso mestre, né? Do nosso rabino, que é Jesus, o nosso mestre, o nosso pastor é ele. Né? Então, como é que está essa divisão? Eu criei uma técnica minha, eu gravei de 3 em 3 livros. Aí eu sei que depois de Daniel vem isso, Oséias, eu fui falar, agora deu até branco agora em mim. Oséias, Joel, Amós. Isso, pronto, já recuperei. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e depois Ageu, Zacarias e Malaquias. Os 12 livros dos profetas menores. Cada um vai ter a sua forma de gravar. Eu gravei, eu decorei não, na verdade aprendi, né? Se eu tivesse decorado, teria esquecido. Memorizei de 3 em 3. Eu aprendi pela música. Aí tem gente que usa música, que também é um recurso válido, né? Tem a música que o R.R. Soares canta, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Êxodo. Chega um momento que você não precisa mais cantar, você já sabe. Já sabe de cabeça. Então você vai usar o recurso. Na minha época, quando eu fui fazer a prova, lá no curso Logos, lá da IBMI, em 1999, não tinha. Eu tive que gravar no ônibus antes de fazer a prova. Eu nunca me esqueço disso. Porque eu ficava repetindo de 3 em 3, de 3 em 3. Quando chegou na prova, graças a Deus, tirei 10. Né? Não foi só essa questão, não. Caíram outras coisas também. Né? Mas você vai usar o recurso que te for mais fácil. Se você quiser gravar de 3 em 3, se você quiser gravar pela música, o importante é você aprender e conhecer. Né? Porque a gente pede, irmãos, abra a Bíblia aí no livro do profeta Sofonias. Aí a pessoa está lá perto de Gênesis, procurando. Não dá, irmãos. Né? O estudante da palavra tem que saber onde é que estão. Porque se nós carregamos esse livro para cima e para baixo, a gente diz que lê a Bíblia, mas a gente não sabe os livros que tem nela. Está errado, né, irmãos? Né? Não está certo. Se a gente anda com esse livro para cima e para baixo, a gente diz que nós somos o povo da Bíblia. A gente não sabe nem quais são os livros que tem alguma coisa errada que não está certa, né? Como diz aí o pessoal. Tem alguma coisa errada aí que não está certa. Barril. Então, vamos lá. Lá na Torá, recapitulando. A seção da Torá. Quais são os livros que compõem a Torá? Vamos. Gênesis. Olhando pelo índice fica fácil, né, velho? Aí, tô olhando aqui, ó. Você vai olhar a pesca, irmão. Pesca. Aqui, ó. Pesca não é de Aqui pode, eu tô anotando tudo. Vamos lá, pesca não é de Deus não, viu? Vamos lá. Vamos lá. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia, ou a seção chamada Torá ou Lei? Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Fechamos a primeira sessão. Maravilha. A segunda sessão, que agora eu quero ver. Vamos lá agora, sem pescar. Sem colar. Quero ver agora a segunda sessão, irmãos. Vamos lá. Hein, Léo? Sem pescar. Eu sei que é Léo, Salatiel. Josué, bora, me ajuda aí. Vamos lá. Segunda sessão. Josué. Começa com Josué, depois. Juízes, depois. Viu, tá dando cola aí, viu? É Ruth? É Ruth ou não é? É Ruth ou é Esther? Ruth. Isto é o último, né? Isto é o último. Assim. Recapitulando. Josué, Juízes. Depois de Juízes, pessoal. Primeiro Samuel, segundo Depois de Juízes. Depois de Juízes. Ruth,
pelo amor de Deus. A irmã Ruth, não esqueça dela não. Ruth, depois de Ruth, primeira. Samuel. O primeiro Samuel, que é o primeiro livro, ele fala primeira, mas está errado, é primeiro, que é livro, né? Primeiro livro de Samuel. Depois, segundo Samuel. Depois, primeiro livro dos Reis. Depois, segundo os Reis. Depois, Crônicas. primeiro Livro de Crônicas. Depois, Segundo livro de Crônicas. depois. Aí fica fácil. Não, aí você engoliu 2 livros. Tem antes desse. Depois de Crônicas, Esdras, Neemias e para fechar, Esther. E para fechar, Esther. Então foram, né, os livros da seção de livros históricos. Então veja você como as coisas estão organizadas na nossa Bíblia. Tem um motivo para estarem dessa forma. Quais são os livros de Moisés? Os 5 primeiros livros. Ele também escreveu o Jó, bem pontuou. Mas vamos dentro dessa lógica. A lei, está lá, a Torá, os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pronto. Quais são os livros que contam a história do povo de Deus, a história do povo de Israel? Vai de Josué até Esther. Vamos lá. Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Pronto. Organizou. Agora vem a terceira seção, que é a poesia, né? No povo judeu, né? Eles utilizam muito a poesia. Então a Bíblia é um livro muito rico, viu, irmãos? Literariamente falando, a Bíblia é um livro extremamente rico. Lá você encontra diversos gêneros literários, né? E a poesia judaica é uma poesia muito bela, que é diferente da nossa. A nossa procura muito a rima de palavras, né? Nossa poesia é muito voltada para a rima de palavras, mas na poesia hebraica eles fazem conexão de ideias. É uma poesia mais inteligente. A nossa é a rima, que fica bonitinha. Você rima lé com cré, aí fica bonito, né? Botou lé, botou cré, pronto, rimou, que poesia linda. Lá não, lá são as ideias, né? Às vezes você vai ver assim, esteticamente, ela não é tão bela, mas ela é uma poesia, um estilo poético um tanto profundo, porque ela está trazendo ideias, conteúdo, é diferente do nosso, né? E aí depois a gente estuda isso daí com mais calma, paralelismo antitético, existem algumas outras coisas que são usadas na poesia judaica, mas não é o nosso tema agora não. Mas vamos lá. Então já vimos os livros, a seção que compõe a Torá, a lei, e a seção que compõe os livros históricos. Vamos dar continuidade, vamos correr para o tempo. Depois, qual é a terceira seção? São os livros poéticos. Então os livros poéticos são Jó, que foi escrito por Moisés, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Isso aí tá rolando solto, né, irmão? Isso aqui é a Bíblia. Eu também você olhar assim. Aqui, Tem alguma coisa, algum mistério aí, viu? Tem algum mistério. até Eclesiastes. Vamos lá. Jó, Salmos, Provérbios. Isso, pode olhar, mas olhe, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Esses 5 livros formam a seção poética. Então você está inspirado, você quer ler uma poesia, aí você vai abrir no livro de Salmos, Cantares. você vai abrir no livro de Jó. Jó também, o estilo dele é poético, né? Em Cantares, poesia mais romântica, te compara as éguas do carro de Faraó, amada minha, que coisa linda, né? Ela comparar sua mulher às éguas do carro de Faraó, coisa bonita. As éguas eram importantes na época. Mas para a gente é estranho. Para nós, brasileiros do século XXI, é estranho. Mas há 3.000 anos atrás, era um baita de um elogio, porque as éguas do carro de Faraó eram os cavalos mais bem tratados do mundo, mais belos, né? As éguas mais belas que existiam, mais bem tratadas.
Então, assim, é a linguagem para aquela época. A gente tem que entender como é que era naquele tempo. Não adianta a gente querer interpretar as coisas de acordo com a nossa mentalidade hoje, porque não vai fazer sentido. Não é? Ou o marido lá chama a mulher de égua, de cavalo. Cavalo não é égua, né? É? Aí alguém pode se escandalizar com isso, mas na verdade ele está elogiando. Olhos como o da pomba. Para nós essas coisas não fazem muito sentido, mas na poesia daquela época eram, né, Pesado. elogios que eram feitos. Né? Então vamos lá. E aí fechamos a sessão dos poéticos. E agora a quarta e última sessão. Vamos lá. Isaías, depois Jeremias, Lamentações, sim. Ezequiel, Daniel. Essa primeira subdivisão formam os profetas maiores. Escreveram mais. Que escreveram mais. Ah, eu tenho aqui, não percebi não. Muito bem, muito bem. Eu não estou certo. Depois, Oséias, Joel, Amós. Sim, pode olhar. Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Ageu. Pronto. Fechamos então o Antigo Testamento. Eu anotei tudo e falei. Fechamos o Antigo Testamento. Essa divisão, essa organização do Antigo Testamento. Até aqui alguma dúvida? Vamos lá que a gente vai falar do Novo Testamento, a gente vai correr um pouquinho. Até aqui alguma dúvida? Sim ou não? Olha que nem você. Sim ou não? É? Sem dúvidas? A gente pode prosseguir, pode avançar? Botar umas atividades aí para forçar a galera a pesquisar. Pronto, tem que fazer atividade em grupo. Fazer comigo. Pronto. Então fechamos, irmãos, o Antigo Testamento. Ok? Deixa eu só fazer aqui uma leitura, que era para ter lido, mas eu vou ler aqui para a gente poder fechar o Antigo Testamento. Vou ler aqui o que Antônio Gilberto, que é o teólogo da Assembleia de Deus, ele escreveu aqui no seu livro A Bíblia através dos séculos. A primeira seção, que é a seção da lei, são 5 livros, que vai de Gênesis a Deuteronômio, como nós vimos. São comumente chamados também de Pentateuco. A gente não falou aqui, né? Mas também são chamados de Pentateuco. Pentateuco, lei ou Torá é a mesma coisa. Tá bom? Pentateuco, né? A palavra penta, né? No grego, significa 5. Né? Torá é a lei, e lei já está traduzido para o português. São Pentateuco. Estes livros tratam da origem de todas as coisas, da lei e do estabelecimento da nação israelita. Então, essa primeira seção vai tratar da origem de todas as coisas, lá no livro do Gênesis, da lei e também da formação da nação israelita. Ok? Depois vem os livros de história. São 12 livros, que vai de Josué até Esther. Ocupam-se da história de Israel nos seus vários períodos. Então, quais são os períodos? Ele vai abordar a teocracia sob os juízes. O que é teocracia? Quando a gente fala democracia, a gente diz o que? Democracia é o governo do Direito? do demo. Não, democracia não é isso não, irmãos. Estou brincando. Estou brincando. Democracia é governo do povo, porque demos em grego é povo. Não é governo do demo não, viu? Não é isso não. É governo do povo, democracia, governo do povo. Quando a gente fala teocracia, quer dizer governo de Deus. Governo de Deus, teocracia, o regime teocrático. Deus é quem governa. Quando foi o período teocrático em Israel? Na época dos juízes. Na época dos juízes foi justamente o período teocrático de Israel. Não que o Senhor deixou de ser o rei de Israel, deixou de governar, mas de maneira mais específica foi na época dos juízes, que eram pessoas levantadas diretamente pelo Senhor. O Espírito do Senhor selecionava.
se apossava daquela pessoa e levantava ela como um juiz, que o juiz não é no sentido jurídico, mas no sentido de governo, como um governante. E o juiz era usado por Deus para trazer livramentos, né? Não só para governar, mas também para poder trazer livramentos ao povo que estava sendo oprimido. Por exemplo, Sansão. Os filisteus oprimiam o povo de Israel. Deus levanta Sansão para trazer libertação. Por exemplo, tem lá o Otoniel, que se não me engano foi o primeiro juiz, e existem outros, mas a Débora, né, juíza, né, que governava ali debaixo da palmeira, né, a palmeira de Débora, profetiza também. Então, esse governo teocrático foi na época dos juízes. Depois de um período da chamada, na história de Israel, o período da chamada monarquia, que é o governo dos reis. Só que essa monarquia, ela vai incluir aqui, quem foi o primeiro rei de Israel? Foi o rei da... Foi Davi? Primeiro rei de Israel? Quem foi o primeiro rei de Israel? Foi Saul. Saul. Sei lá, vou falar errado aí. Foi Saul, foi uma Eu pegadinha. vou falar lá, eu vou ficar calado. Foi uma pegadinha. Primeiro rei de Israel foi Saul. Saul foi o primeiro rei. Depois de Saul vem Davi. Isso, Davi foi o segundo, viu? A gente se engana, né? A gente se engana, achando que foi Davi o primeiro. Não, o primeiro foi Saul. Depois Davi e o terceiro foi... Quem? Salomão, muito bem. Isso, Salomão. Saul reinou, se não me falha a memória, 40 anos, Davi 40 anos e Salomão também 40 anos. Dá um total de 120 anos, que é um número que indica plenitude. Número 120, né, na Bíblia. Fala de plenitude, né, uma coisa plena. Então, esse período monárquico compreende de Saul até Salomão. Essa primeira parte. Depois vem a divisão, né, do reino e cativeiro, que começou lá com Roboão e Jeroboão, depois de Salomão. Para quem gosta de ler a Bíblia vai entender o que eu estou falando, né? A história da divisão, depois que Salomão morre, o seu filho Roboão assume, e ali Roboão mete os pés pelas mãos, quer aumentar a carga tributária dos impostos, aí o povo se revolta, e aí Jeroboão se levanta e divide a nação em duas partes. É interessante esse período da história de Israel. O reino de Judá e o reino de Israel. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora porque não é o tema. Ok? Mas isso você encontra lá no livro dos reis. Como começa essa divisão. Então ele pega esse período da divisão, pega também o período do cativeiro babilônico, quando o povo vai para o cativeiro, e o período pós-cativeiro. Então os livros históricos, eles vão desde os juízes, que é o período da teocracia, até o período pós-cativeiro, que está lá com Esdras e Neemias, né? A Esther está no meio dessa história aí, mas está com Esdras e Neemias. Está dando para entender, irmãos, até aqui? Está dando? Pode seguir? Pronto. O período de poesia. A poesia. São os 5 livros de Jó, Cantares de Salomão, são chamados poéticos, livros poéticos. Não porque sejam cheios de imaginação e fantasia, mas devido ao gênero do seu conteúdo. Eles também são chamados de livros devocionais. E a profecia, que são os 17 livros, que vai de Isaías a Malaquias, são subdivididos em profetas maiores, de Isaías a Daniel, e profetas menores, de Oséias a Malaquias. E aí vem, os nomes maiores e menores não se referem ao mérito ou notoriedade do profeta, mas ao tamanho dos livros e à extensão do respectivo ministério profético. Deixa eu ver aqui. Então, irmãos, não vou entrar no Novo Testamento. Na semana que vem a gente dá continuidade no Novo Testamento, mas com relação ao Antigo. Vamos lá, né? Quais são as dúvidas? Ou alguém quer fazer alguma colocação?
Pode falar 10 de cada vez, porque assim eu não escuto não, viu? Se for assim, todo mundo ao mesmo tempo, 10 de cada vez pode falar. Tem como todas as divisões? Sim, Se for as 4 divisões, fala. falamos. A lei, que é Pentateuco Torá, histórico. os históricos, os poéticos Ah, sim, sim. e os Ah, profetas. sim. Essas 4 divisões. Eu anotei aqui. Isso. Não coloquei na ordem, não, desculpa. Então vamos lá. Na próxima aula, nós vamos ver a divisão do Novo Testamento, ok? E aí fazer o fechamento dessa parte. A próxima aula vai ser dia 31. Eita, a gente vai comer bolo. Pizza. Bolo de Wesley e de Érica. Ô, glória. Amém. Aniversário dos dois, viu? É. Um faz na sexta, outro faz no sábado. Só Eita glória. Irmãos, nós vamos dar uma paradinha por aqui. Dúvidas? Se os irmãos tiverem, aproveitem para falar. Se não tiver, nós vamos. Acredito que no próximo estudo do Novo Testamento vai haver bastante dúvida. Pronto, então maravilha. As dúvidas são boas. Eu pergunto. Vai ter prova na próxima aula. Não, mas pastor, a ideia é boa mesmo de fazer atividade para forçar a gente a pesquisar. Se tiver provas, irmão. Não, primeira atividade. Teste relâmpago. Não, primeira atividade para forçar a gente a pesquisar, a estudar, isso seria interessante. É só uma sugestão. Decorar o Não, livro do Antigo maravilha. Testamento. Esse Kleber, olha esse Kleber, só Jesus. Se virem da forma que vocês quiserem. Escrever no quadro. Mas é bom Eu já forçar- contei a experiência, né? De botar os pedir para os irmãos escreverem no quadro. bota Não, mas isso aí você faz não, peraí. Claro, você tem uma semana para Aí fazer você isso. tem 2 aulas só. Uma semana para fazer isso? Só o Antigo Testamento? Ah, pronto. E o novo também, né? Mas amém, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos dar uma paradinha por aqui. Vamos agradecer ao Senhor por esta manhã. Nós estamos